Paz do Senhor para todos, seja bem-vindo a mais um Café com Jesus e conosco o pastor Sérgio e a missionária Ana Lúcia. Já te peço, curta aí, dá o seu like e se inscreva no nosso canal para ajudar, tá bom? Com a oração com a nossa missionária. Bom dia, paz do Senhor Jesus para todos. Poderoso Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais um café contigo, Pai. Visita cada um, Senhor, que está do outro lado, Pai. Fala a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu tenho uma palavra no seu coração, é uma reflexão, tá certo? Para a sua vida, para o seu chamado, para o seu ministério. E essa palavra se encontra em Lucas capítulo 9, versículo 62. Diz assim: E disse-lhes Jesus: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos e amados irmãos, Jesus aqui está trazendo uma resposta a algumas indagações das pessoas que estavam ao seu redor, após ter ido se hospedar em Samaria, por causa das divergências, por causa dos desencontros de entendimento religioso. Eles não aceitaram Jesus, visto que iam para Jerusalém. Então, Jesus foi obrigado a ir para um outro povoado. E lá foi indagado por algumas pessoas que deveriam o seguir. E um deles fala: Mestre, seguir-te para onde for. Jesus lhe dá logo uma resposta e diz para aquele jovem: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus lhes fala isso para que ele entendesse que não tinha tempo ruim para Jesus. Jesus tinha casa em Cafarnaum, mas ele andava pregando a palavra por todos os lugares e ele tinha uma grande responsabilidade com o Pai com relação a isso. Tá certo? Então, ele não ficava acomodado com o conforto que tinha, mas sofria as dificuldades, a qual até ele alerta os seus discípulos que, por servirem a ele, por obedecer a sua palavra, certamente eles sofreriam aflições e perseguições. Não obstante, eles acabam de passar por isso aqui e já estavam para se hospedar e foi rejeitado e eles foram para outro lugar. Outro jovem vai e Jesus diz para ele: Segue-me. Mas ele responde para o Senhor dizendo: Senhor, deixa-me que primeiro vá sepultar meu pai, ou enterrar meu pai. Irmãos, a realidade que nós estamos falando hoje, essa reflexão, é sobre um paralelo à vida que você tinha e a nova vida em Cristo. Então, a nova vida em Cristo tem alguns conceitos do passado que a gente precisa reavaliar à luz da Bíblia. Não é desprezá-los, lançá-los ao léu, ao vento, não, mas é você reavaliar. E aqui Jesus diz uma resposta muito dura. Ele diz assim: olha, deixa os mortos sepultar os mortos e tu vai e anuncia o reino dos céus. Claro e evidente que Jesus está falando que para seguir a ele tinha uma pressa, uma extrema necessidade, era imediato, é como se fosse outras passagens, como até mesmo o povo de Israel para sair do Egito. Então você está deixando o passado, seguindo a nova vida com Cristo. Agora isso é com amor, tá certo? Ninguém vai se despedir, fazer banquete, Jesus aguardar lá. Não, é coisa rápida e na direção de Deus. E ninguém vai abandonar sua família, até porque nós temos orientação bíblica. O próprio apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, né? Ninguém deve abandonar a sua família, porque senão nega a fé e é pior do que o infiel. Mas tudo bem, vamos retornar aqui. Então, a segunda pessoa, o segundo homem que vai, o terceiro que vai a Jesus, o segundo melhor que nós falamos é esse que diz que vai enterrar o pai. Tá certo? Então, nós vimos aqui que ele pode até, nós como cristãos, não precisamos abandonar os velhos conceitos, né? Porque está morto, segue-se o juízo, mas a gente precisa ir lá participar, né? Estar juntos, porém aproveitar esses momentos, né? Vamos observar por outro ângulo, para nós que às vezes vamos em um sepultamento, aproveitar esses momentos não só de um sepultamento, de um velório, mas também do aniversário, de um almoço, de um jantar, de uma festa. Enfim, nós podemos aproveitar e anunciar o reino dos céus. É que na verdade a gente não consegue às vezes encarnar o novo crente em alguns momentos da nossa vida. Continuamos nos mesmos conceitos e às vezes a gente não entende que o reino dos céus tem urgência, tá certo? E na nova vida nós temos uma grande responsabilidade. Jesus nos transmite isso com muita precisão. Jesus ele nos orienta para que nós pudéssemos também seguir as suas pegadas, tá certo? E o terceiro aqui é o que ele dá uma resposta mais firme, né? Dentre as outras respostas, porque ele diz assim: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir da minha família. Aí Jesus lhe responde no verso 62 do capítulo 9: Ninguém que lança a mão do arado
e olha para trás é apto para o reino dos céus. Meu irmão, a nova vida tem responsabilidade com o céu. Tem que estar capaz. Tá certo? Nós às vezes negligenciamos e ficamos presos nos conceitos passados. O apóstolo São Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tá certo? Então nós precisamos reavaliar e estar sempre ajustando a luz da vida de Cristo, a luz da palavra de Cristo. Pois bem, então essa palavra aqui, irmão, faz um paralelo com a nossa vida para que nós venhamos a refletir que nós não podemos ficar presos às coisas passadas, não se desprendendo delas. Não é aqui que nós vamos perder o senso, a responsabilidade familiar com os amigos. Não, vou priorizar o reino dos céus e pronto. Isso aqui não é de uma forma grotesca, não, é com amor, é com entendimento. Eu já faltei um sepultamento de familiar, mas por causa justa, e fui entendido. Eles mesmos disseram: não, segue viagem, porque não tem como. Então, assim, às vezes a gente age com uma forma ignorante. Às vezes a gente quer, entre aspas, como já falei na ministração passada, às vezes a gente prioriza o reino do céu achando que está fazendo a vontade de Deus e não estamos realmente servindo a Deus, mas estamos pecando, porque nós priorizamos a vontade de Deus, mas esquecemos de princípios que o próprio Deus ensinou, com cuidado com o próximo, com a família. Mas esse assunto aqui é outro. Então é um paralelo aqui à vida que nós temos que ter nova, com responsabilidade. Então, irmãos, com essa nova vida que Cristo está falando, é que nós temos que estar aptos para anunciar o reino de Deus com responsabilidade, porque nós temos um chamado com Cristo. Então a gente não pode se prender às coisas passadas. Vamos lá, olha o que o apóstolo Paulo, ele diz aos Filipenses capítulo 3, versículo 13 a seguir. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e correndo para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava em Cristo, estando em Cristo, ele tinha que deixar muitos conceitos para trás e seguir a nova vida. É por isso que ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Para fechar esse assunto, irmão, porque nós precisamos priorizar o nosso chamado, precisamos priorizar aquilo que nós temos para fazer para Deus, com responsabilidade, né? De entender que nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo, precisamos anunciar o reino dos céus, precisamos nos dedicar ao nosso ministério, aquilo que você foi chamado para fazer, e isso é por meio da fé. Eu quero fechar na carta aos Hebreus, né? O autor, no anonimato, ele diz lá no capítulo 12, no versículo 1 e 2, olha o que ele diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, Deus tem pressa, com paciência a carreira que nos está proposta. Como? Olhando, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, não se prenda a nada que atrapalhe o seu chamado. Nada. Porque muitos aqui estavam usando isso como desculpa. Eu preciso enterrar meu pai. Eu preciso despedir da minha família. E a gente às vezes está vivendo assim, colocando empecilhos que são solúveis. Você tem como resolver isso com o amor de Deus, com a graça de Deus, e fazer a obra e não parar. Eu sei que não é fácil. Eu tiro por minha vida. Não é fácil. Por menor que você tenha na sua cabeça, que você tem uma responsabilidade pequena, mas é de grande significância para o Senhor, e você precisa entender que você não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Precisamos arrumar tempo dentro do tempo, porque o apóstolo Paulo disse que nós temos que remir bem o tempo. Então o escritor dos Hebreus aqui, ele deixa bem claro: corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É mais ou menos o que ele diz: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Eu tive o privilégio de ver um equipamento desse que o homem do campo usava no passado, aqui na cidade de Paulo Afonso, e observava. Ele era puxado por animais, por burro, por cavalo, por jumento,
E quem botava a mão no arado, irmão, tinha que olhar para frente. Porque se ele olhasse para trás, ele perdia a direção e perde todo o trabalho do plantio. Né? As covas, as terras que são abertas, elas acabam ficando fora de direção e fica tudo desalinhado. Então nós precisamos alinhar nossos princípios, nós precisamos olhar para frente, por mais que chame-nos a atenção as coisas do passado, não olhe para trás, olhe para frente, e a gente prossegue ajustando as coisas, né, e fazendo o melhor para que sejamos bem-sucedidos e possamos ganhar nossos familiares, ganhar nossos amigos, mas não perder de vista a Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É para Ele, por Ele que nós fazemos, e temos grandes promessas eternas, e você não pode perder essa bênção. Então lute com afinco, fica na presença, que Deus te abençoe, você possa ter recebido essa palavra no teu coração, porque a gente precisa, na nova vida, arcar com grande responsabilidade com as coisas de Deus e não negligenciá-las. Que Deus abençoe a todos, recebe essa palavra em nome de Jesus.